Já estamos ao vivo, ao vivinho da Silva. Vamos lá, povo de Deus, estamos ao vivo. Hoje vamos conversar, vamos trazer um tema muito interessante sobre escola bíblica, como motivar os alunos a se envolverem com o estudo da Bíblia. Eu sou João Paulo Quintela, pastor no estado do Ceará, em Fortaleza, capital da Igreja de Cristo no Brasil, e tenho esse ministério para a gente conversar sobre educação cristã, sobre ensino da Bíblia. E o foco, obviamente, é na escola bíblica, tá? Independente do dia, independente do horário, mas a gente tem a intenção, a ideia de trazer várias dicas para professores de escola bíblica. Iniciando a live, como motivar os seus alunos e fazer com que eles se envolvam no ensino da Bíblia. Nós vamos trazer aqui algumas dicas rápidas, mas fundamentais para você fazer com que os seus alunos se interessem, se motivem e de alguma forma se envolvam no ensino da Bíblia, no estudo da Bíblia, tá ok? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo com um texto bem interessante. Ele fala o seguinte: cuida de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, Timóteo, porque fazendo isso, fazendo dessa forma, você vai salvar a você mesmo, você salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Se liga aí, Paulo está dizendo: Timóteo, cuida de ti mesmo e do ensino, da doutrina, da escola bíblica, da educação cristã. Porque se você fizer assim, Timóteo, você vai salvar a si mesmo e aqueles que ouvem. Os teus alunos também serão impactados pelo ensino da palavra se você cuidar com muito vigor, com muita dedicação do ensino da palavra de Deus. Muitos professores, e eu tenho escutado isso constantemente, têm reclamado que os alunos não se interessam, que os alunos estão totalmente desinteressados dentro da sala de aula. Eu tenho escutado pastores, líderes, professores falando que os alunos de hoje pouco se importam pelo ensino e o estudo da Bíblia. E é verdade que a gente encontra muitos alunos com dificuldades de se concentrar, de se envolver. Mas eu tenho detectado também alguns alunos se queixando das aulas, se queixando que os professores não são preparados, ou não estão preparados, ou não se prepararam para entrar em sala de aula. Então, assim, existe uma situação que nós precisamos resolver, nós como professores, porque temos professores, mestres, reclamando da falta de interesse dos alunos, e temos alunos reclamando da falta de preparo dos professores. É pensando nisso que eu trago para você agora algumas dicas rápidas e simples que você vai conseguir aplicar nessa semana já na sua sala de aula, no seu dia a dia, para que você possa engajar ou começar a envolver os seus alunos no estudo bíblico. Primeiro passo, primeira sugestão, primeira dica que eu vou te dar para que você faça com que os seus alunos se interessem, se envolvam e te agradeçam lá na frente. Primeiro passo, primeira sugestão é: leve a sério o estudo da Bíblia. Anota aí, por favor. Eu costumo dizer que quando você vier para as minhas lives, você precisa trazer um papel e uma caneta, tá certo? Eu sempre vou te dar dicas para você anotar
E quando finalizar a live, você vai meditar, você vai estudar, você vai analisar para poder colocar em prática, tá? São dicas práticas mesmo. São dicas práticas que eu vou te dizer o que seria levar a sério o estudo da Bíblia. Então, primeiro passo, primeira sugestão é: leve a sério o estudo da Bíblia. Leve a sério o estudo da Bíblia. Gente, infelizmente, por conta da correria, por conta do pouco tempo disponível que nós temos para nos dedicar ao ministério, a gente acaba lendo a Bíblia de forma superficial e não estuda, e não se aprofunda, e não consegue perceber as verdades dentro do texto. Quem trabalha com revistas bíblicas pode perceber que diariamente tem um texto relacionado à lição que eu e você precisamos estudar, meditar naquele texto. Então, se você se propôs a reconhecer ou receber ou aceitar o chamado de Deus para ser professor, você precisa levar muito a sério o estudo da Bíblia. Você precisa levar muito a sério a sua responsabilidade de ler a palavra de Deus, de ler em mais de uma versão, de fazer o devocional. Porque quando os alunos percebem que os professores de fato se envolvem, de fato se preocupam, de fato estão estudando a lição, a Bíblia, se dedicando, se preparando para ensinar, aí os alunos dão mais credibilidade. Em contrapartida, quando os alunos percebem que os professores não se preparam, eles também perdem o interesse. Ora, se o professor que está à frente, se aquele que deveria se preparar, se encher de munições bíblicas para apresentar em sala de aula, não se preparou como devia, por que eu tenho que me interessar? Consegue perceber essa situação? Então, eu e você precisamos levar muito a sério o estudo da Bíblia. Eu vou dar outros toques aqui para você, obviamente, mas preciso resumir. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu levo a sério o estudo bíblico, mais os meus alunos percebem e se envolvem com o ensino das Sagradas Escrituras. Vamos lá, primeira sugestão para que você possa motivar e engajar os seus alunos na sala de aula da escola bíblica. Leve o estudo da Bíblia a sério. Gente, é difícil isso? É difícil isso? É complicado isso? É difícil você levar a sério o estudo da Bíblia? Se for, você tem que rever o seu ministério, tá bom? Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. Pastor, mas isso é muito fácil. Pastor, mas isso é óbvio. Pois é, fácil e óbvio, mas muitos professores têm pecado nesse ponto. Muitos professores têm chegado atrasado em sala de aula. Muitos professores têm faltado às aulas com uma certa constância, sem motivos óbvios, sem motivos graves. Em outras palavras, está repassando para os seus alunos que pouco importa você chegar na hora ou não, pouco importa você vir para a escola bíblica ou não. Você está repassando quando você chega atrasado, quando você falta. Você está dizendo para os seus alunos: olha, isso daqui não é importante. É mais importante um aniversário, é mais importante uma praia, é mais importante um shopping, é mais importante qualquer outra coisa. Porque se a escola bíblica fosse importante, eu faria de tudo para nunca faltar. E eu sempre chegaria na hora. Deixa eu falar uma coisa para você. O professor de escola bíblica, que é vocacionado, que tem a certeza e convicção do seu chamado, ele é o primeiro a chegar. O professor recepciona todos os seus alunos, dando um abraço, um aperto de mão, uma paz do Senhor, graça e paz, bom dia, boa tarde. Porque como é que seus alunos estejam envolvidos, engajados, empolgados, se você está murcho, se você falta,
se você não chega na hora, se você... Tem dois detalhes aqui em relação à pontualidade. Quando eu falo pontualidade, não é ser pontual na hora de começar, simplesmente não. Pontualidade é ser pontual na hora de começar e terminar. Se vai começar 9 horas da manhã e acabar 11 horas da manhã, meu irmão, minha irmã, comece às 9 e acabe às 11. Nós temos dois pecados, nós temos dois problemas e cometemos dois pecados graves, que é nunca começar na hora, porque não, vamos esperar chegar mais gente, não, vamos ver porque o irmão se atrasou, vamos esperar só mais um pouquinho, aí espera 10, 15, 20 minutos, e na hora de acabar, quer compensar isso, está errado, sabe por quê? Porque as pessoas que se comprometem para ir para a escola bíblica, os alunos e as alunas, eles podem ter outras responsabilidades. Por exemplo, se for uma dona de casa com um marido não crente, por exemplo, e a escola bíblica é pela manhã, de 9 às 11 da manhã, isso é um sonho, né? 2 horas de escola bíblica, a gente sabe que as igrejas estão diminuindo isso cada vez mais, mas digamos que seja 2 horas, a escola bíblica dos sonhos, de 9 às 11 da manhã. Aí a irmã faz o café da manhã para o marido, vai para a escola bíblica. Quando volta para casa, vai fazer o almoço para o marido, e para os filhos, e para ela e tal. Só que o professor, por algum motivo, por força do Espírito Santo, muitos dizem isso, né? Não acaba a aula às 11 horas, acaba 11h30, 11h40, 11h45. A irmã chega em casa e é uma confusão com o marido, porque o almoço não está pronto, o almoço vai sair tarde, o almoço não vai sair que preste, porque ela está morando na igreja. Então, assim, quer envolver os seus alunos no estudo bíblico, na educação cristã, na escola bíblica, seja pontual, seja assíduo. Se por acaso for faltar, por algum motivo mais sério, enfermidade, enfim, por qualquer motivo mais grave, que não seja por qualquer bobeira, porque chegou atrasado, porque dormiu até mais tarde, porque está com preguiça, mas se for faltar por algum motivo mais grave, mais sério, avisa com antecedência aos alunos, aos pastores, aos líderes, e coloca alguém para substituir, e alguém à altura, não é alguém para preencher um espaço não. Conversa com a pessoa com antecedência, já vai preparando um substituto que também acompanha e se prepara para as lições, tá bom? Primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia, isso é prático, tá? Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. É muito motivador para os seus alunos saber que ele vai chegar em sala de aula e vai ter a oportunidade de apertar a mão do professor, de dar um abraço no professor. Agora, se ele sabe, e aí, imagina a cena, você sempre chega 15 minutos antes, está sempre na porta na hora que os seus alunos chegam. Você sempre dá uma paz do Senhor, dá um abraço, tudo bem, como é que está você, como é que foi a noite, dormiu bem e tal e tal. Ele pensa o seguinte, cara, eu vou chegar cedo, porque se eu chegar 15 minutos depois, eu não vou ter a oportunidade de falar com o meu professor, tá bom? Então, primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia. Segunda sugestão, seja pontual e assíduo. Terceira sugestão, essa é uma das que eu mais gosto, não vou dizer que é a mais importante, tá? Porque as outras duas primeiras, meu Deus, é extremamente importante, mas essa eu gosto muito. Dê aulas criativas e dinâmicas. Dê aulas criativas e dinâmicas. É muito desagradável você participar de aulas que só uma pessoa fala. Naquele esquema de cadeira atrás de cadeira, que eu sou contra, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas tem que variar. Um dia é cadeira atrás de cadeira com o professor na frente. Outro dia faz um círculo e põe o professor no meio. Outro dia chama um aluno para ter algumas percepções. Enfim, as aulas precisam ser dinâmicas. Inclusive, lá no nosso canal no YouTube e aqui também no Instagram, nós temos várias dinâmicas para você utilizar na sua escola bíblica, tá? Procura lá
youtube.com/Escola Bíblica Memorável EBM. Nas playlists, tem uma playlist só sobre criatividade. Tem muita dica legal que você pode usufruir na sua escola bíblica, tá certo? Então, é muito chato uma aula monótona, uma aula retrógrada que continua do mesmo jeito, que nunca muda, que o professor não traz uma ilustração, não faz uma dinâmica, não traz um vídeo. Gente, precisamos mudar isso. Os alunos que já estão cansados, por exemplo, no domingo, já não querem acordar cedo, mas acorda por obrigação, religiosidade da escola bíblica. Aí quando chega lá, é uma aula chata que dá mais sono. Então nós precisamos usar da criatividade, como o nosso Senhor Jesus fazia. Usava parábolas, usava elementos do dia a dia. Jesus foi o mestre da criatividade, foi o mestre da dinâmica. As aulas precisam ser criativas, as aulas precisam ser dinâmicas, as aulas precisam movimentar e mexer com todos os alunos. E aí, claro, que parte muito da percepção do professor para visualizar aquele que é mais tímido, aquele que é mais extrovertido. Tudo isso faz parte da percepção do professor e da professora de escola bíblica. Sabe um ponto que eu acho interessante quanto às aulas criativas e dinâmicas? É você, como professor e professora, ser bem-humorado. Não tem coisa pior, gente, do que você ter em sala de aula um professor chato, enjoado, uma professora que só sabe brigar, só sabe reclamar. Dê um sorriso. Seja bem-humorado, converse, brinque, trabalhe a empatia, procure o bem-estar do seu aluno, da sua aluna. Isso é fundamental, isso é o básico na educação cristã. Porque quando eu ganho os meus alunos com um sorriso, com um bom humor, fica mais fácil de eles receberem a minha ministração, tá bom? Primeira sugestão, leve a sério o estudo da Bíblia. Segunda sugestão, você precisa ser pontual e assíduo. Terceira sugestão, dê aulas criativas e dinâmicas. Vamos lá, quarta sugestão que eu tenho para te dar, para que você motive os seus alunos em sala de aula e faça com que eles se envolvam no ensino bíblico. Planeje aulas envolventes. Planeje aulas envolventes. Esse ponto está ligado no 3, tá? No passado, em relação às aulas dinâmicas. A aula envolvente, ela trabalha muitos pontos. Primeiro, quando você for organizar a sua aula, o seu esboço, é interessante começar sempre com uma ilustração que tenha a ver com a aula. É sempre interessante, com 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, você entrar com uma dinâmica, porque assim você vai realmente envolver os seus alunos. Assim você vai realmente mostrar algo novo. Novidade é fantástico, novidade é maravilhoso. Sabe aquela história de que não adianta você querer colher resultados bons se você continua fazendo sempre as mesmas coisas? Não adianta você querer colher resultados novos, diferentes, se você continua fazendo sempre a mesma coisa? Pois é mais ou menos por aí também na sua escola bíblica. Nosso desejo é que as igrejas alcancem o progresso no que diz respeito ao ensino bíblico. Nossas escolas bíblicas, nossas aulas bíblicas precisam sim ser envolventes. Os alunos precisam querer, gostar de estar na escola bíblica, certo? Por que é que as crianças gostam tanto de escola bíblica? Porque as tias geralmente colocam situações e estratégias que envolvem as crianças. Elas querem estar lá. Por que jovens, adolescentes e adultos também não possam ser alcançados? Não podem ser alcançados dessa forma, né? Vamos fazer também assim, ok? 5. E aí eu finalizo? Não, 5 e 6, são 6. Quinta sugestão, não se descuide da aplicação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse ponto sim.
muito provavelmente é o mais importante. Olha, não se descuide da aplicação. Gente, o aluno vai em sala de aula, consegue ser envolvido com as dinâmicas, com as ilustrações, mas ao final da lição, ele percebe que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Não tem nada a ver com aquilo que ele vai praticar amanhã. Nós precisamos aplicar cada lição na vida diária dos nossos alunos. Eles precisam perceber que existe uma ligação entre o que ele aprende em sala e o que ele faz no seu dia a dia. Só conhecimento não adianta, só teoria não adianta, escola bíblica é prática. Então, não se descuide da aplicação na sua sala de aula. Professor e professora de escola bíblica precisam dar tudo o que tiver, o possível, na hora do planejamento, embora você coloque ilustrações, dinâmicas, mas a aplicação é fundamental. Como eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como eu vou aplicar isso amanhã, no meu colégio, no meu trabalho, na minha família, no meu lar, na minha casa, tá? Então é fundamental. É a parte mais importante de uma aula, é justamente a aplicação. O aluno chega lá querendo saber o que essa lição tem a ver com a minha vida. Se eu não conseguir fazer esse elo, esse link entre a sala de aula, a lição estudada e a minha vida prática, não vamos conseguir envolver os nossos alunos, tá? E para finalizar, a sexta sugestão também é óbvio, também é fácil, ou deveria ser, mas é fundamental, é essencial. Quinta sugestão é: não descuide da aplicação. E a sexta sugestão: viva o que você ensina. Isso aqui é interessante demais, porque sem sombra de dúvida, aqui está o principal elemento motivador dos seus alunos. Ele vai olhar para você e vai falar: cara, será que o meu professor, ele está vivendo aquilo que ele acabou de me ensinar? Não tenha dúvida, tá? Que você vai ser muito observado. E detalhe, muitos professores acham que fora de sala de aula, eles perdem a condição de professor da escola bíblica. Pura mentira. Se você estiver no supermercado e se você se encontrar com seus alunos, eles vão querer saber o que é que você está fazendo. Se aquilo que você ensinou em sala de aula está sendo praticado e exercido na sua vida. Se ele lhe encontrar num campo de futebol, se ele lhe encontrar no cinema, se ele lhe encontrar na praia, ele vai querer visualizar as suas atitudes, se estão de acordo com os seus ensinamentos. Então, muito cuidado, muito cuidado. Você precisa viver aquilo que você ensina. Você precisa colocar em prática na sua própria vida os princípios bíblicos que você tem ensinado em sua sala de aula. Sabe a história da aplicação? Os alunos querem saber que elo tem a lição com a sua vida. Só que eles também querem ver em você a aplicação do que você está ensinando. Nós precisamos, como professores, aplicar na nossa vida os nossos ensinamentos da sala de aula. Nós precisamos viver todos os dias os princípios daquilo que nós ensinamos, porque os nossos alunos vão verificar o que é possível praticar na Bíblia no seu dia a dia se a gente fizer. Se eu conseguir praticar, eles vão perceber: poxa, eu também posso. O meu professor me disse que eu posso e o meu professor faz o que ele me ensinou. Então aí 6 sugestões de como você motivar, de como você envolver os seus alunos no estudo bíblico, como fazer com que eles queiram participar da escola bíblica e se envolver e se engajar cada vez mais, tá bom? A gente finalizou aqui essa lição, né? A gente vai estar sempre batendo esse papo aqui, trazendo muita informação para você, tá bom? O Arthur fala: pastor, o Arthur está perguntando o que eu prefiro, deve ser isso, né? Na escola bíblica, se a revista ou assuntos
aleatórios? Eu acho que é isso que ele pergunta. Se for, me confirma aí, Arthur. E se não for, me corrige e me diz o que você está perguntando. Então vamos lá. Primeiro ponto. Digamos que o que o Arthur está perguntando é o que é que eu prefiro na escola bíblica? Revista ou assuntos aleatórios? Eu, particularmente, prefiro revistas, tá? Eu prefiro revistas, eu prefiro uma sequência lógica, eu acho mais interessante, muito mais interessante. Não estou dizendo que assuntos aleatórios seja errado, não estou dizendo que assuntos aleatórios não funcionem. Funciona sim. Eu testei durante 2 anos na escola bíblica assuntos aleatórios. Desses 12, 13 anos de escola bíblica que eu milito na educação cristã, 3 anos, foram 3 anos, eu ministrei com assuntos aleatórios. Foi positivo, foi interessante e foi justamente no momento em que eu mudei a estrutura da escola bíblica. Parei de utilizar cadeiras atrás de cadeiras, fiz em círculos, fiz debates, comecei a movimentar a sala de aula. Mas se você está me perguntando o que eu prefiro uma revista. Claro que a gente tem que escolher uma revista boa, escolher uma revista interessante, e tem muitas por aí. Inclusive, agora no segundo trimestre de 2020, eu serei um dos comentaristas da revista sobre missões da Igreja de Cristo no Brasil. Vai ser lançado agora no segundo trimestre e eu serei um dos comentaristas. E para 2020, não sei nem se eu posso falar, no primeiro trimestre, para 2021, perdão, no primeiro trimestre, Igreja de Cristo no Brasil, eu serei um dos comentaristas, e aí é um assunto que eu domino demais, é a Bíblia, a Igreja e as novas mídias. Aí vamos falar sobre Instagram, sobre o WhatsApp, sobre perfil memorável, vai ser muito legal. Eu vou parar por aqui porque eu não sei nem se eu posso falar, né? Nem assinei nada ainda, mas enfim, fui contactado e já aceitei esse desafio para 2020, já escrevi, e para 2021 vou escrever até julho, vou repassar para a editora, tá bom? Agora, se a tua pergunta, Arthur, for o seguinte: nas lives, segue uma revista ou segue assuntos aleatórios? Nas minhas lives aqui são assuntos aleatórios. Geralmente, na terça-feira é a exposição de um livro da Bíblia. A gente já fez a exposição de Tiago todo, de 1 de Pedro todo, e estamos finalizando 1 Timóteo, tá? Na quarta são perguntas e respostas ou assuntos aleatórios. E na sexta, a dica de um livro, e a gente entra no livro, traz várias opções e por aí vai, tá bom? Gente, nós temos aí alguns minutos e eu queria te fazer um convite muito especial. Queria que você se inscrevesse no nosso canal lá no YouTube, tá? São quase 300 vídeos, gotas de motivação, diariamente uma palavra ao seu coração. Temos mensagens bíblicas que também serve para o seu devocional, né? São palavras rápidas, de 1 minuto, de 2 minutos, mas tem palavras de até 9 minutos, tá? De até 9 minutos. Então, vai lá no nosso canal no YouTube. Além disso, temos muitas dicas para a sua escola bíblica. Eu falo lá sobre pedagogia invertida, eu falo lá sobre como você desenvolver um debate em sala de aula, como você resolver conflitos entre os alunos. Falo lá sobre algumas dinâmicas muito interessantes para os seus alunos. Gente, tem muita coisa bacana mesmo. Eu tenho uma playlist lá com 10 lições sobre liderança. Você que é líder ou deseja ser líder, são 10 lições sobre liderança. Lá tem instruções para professores de escola bíblica, que é uma outra playlist. Palavras rápidas. Tem um que eu falo sobre o Netflix lá do Fábio Porchat, que ele zomba dos cristãos. Esse deu uma audiência gigante. Escola Bíblica Memorável EBM no YouTube. Se inscreve, aciona o sininho para ser avisado sempre que subirmos um vídeo novo. Só que tem um detalhe: todos os dias, absolutamente todos os dias. Domingo também, pastor? Domingo também. Feriado também, pastor?
feriado também. Todos os dias nós subimos um vídeo novo no nosso canal, tá? Então vai lá, que é muito bacana. Deixa eu ver aqui. Já fui professora de escola bíblica para adolescente durante 6 anos e foi quando tive um crescimento espiritual tremendo, é verdade. Eu subi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje diz o seguinte: é preciso aprender para ensinar. Como a minha irmã está falando, o maior crescimento espiritual da vida dela foi quando ela estava ensinando para os adolescentes durante 6 anos. Pois é. Convite feito, tá? Vai no nosso canal no YouTube, se inscreve e compartilha os vídeos que você gostar, comenta, enfim, aciona o sininho para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo. Chegamos ao final, gente. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Tchau. E seja memorável.